Olá a todos e todas que estão aqui com a gente hoje. Está começando mais um Inteligência Coletiva, um podcast com conversas sobre tecnologia, inovação e negócios. Esse podcast é oferecido pela Aquarela Analytics, uma empresa com mais de 10 anos na área de inteligência artificial e analytics para grandes empresas e indústrias. Meu nome é Michele e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estratégias de precificação. E hoje eu tenho aqui comigo duas pessoas que atuam bastante nessa área de precificação, em projetos de precificação com inteligência artificial, e eles vão conseguir explicar um pouquinho melhor para a gente o que são estratégias eficientes, como que a gente consegue utilizar inteligência artificial para fazer precificação de forma inteligente. E então, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje, Fernanda, Johnny. Queria que vocês se apresentassem um pouquinho para o nosso público antes da gente começar o nosso episódio, por favor. Vamos lá, tudo bom, Mi? Bom, meu nome é Fernanda, atuo na Aquarela como Product Owner, uma espécie de gestora de produto, e desde então venho trabalhado a fundo em projetos de precificação para a indústria 4.0. Muito obrigada, Fer. Oi, Mi. Meu nome é Johnny, sou sócio fundador da Aquarela junto com o Marcos. Hoje estou na diretoria comercial, trabalho bastante as questões de pricing e bastante das questões ainda da arquitetura das soluções, né? Estamos aqui para responder o que vocês têm de dúvidas. Vocês já são figurinha repetida aqui no nosso podcast. Eu sei que vocês já estão até um pouco acostumados com a dinâmica aqui, mas vamos começar então. Eu acho que para a gente começar a falar de precificação, estratégias de precificação, né? Eu acho que primeiro seria interessante se vocês pudessem dizer para a gente o que que indica uma estratégia de precificação de fato eficaz, eficiente numa empresa. Bom, ah, o termo, a questão da precificação, ela sempre está presente em todos os negócios. Desde o pequeno, que você vai vender uma garrafa de Coca-Cola ali, uma garrafinha de água, até os grandes eventos e grandes projetos, né? Então, ela já vem da contabilidade há muito tempo, né? Quando você faz uma orientação a custo. E são várias camadas de preço que você pode ir colocando. Primeiro custo, depois percepção. Você pode ter um baixo custo, só que as pessoas percebem que o que você faz é muito legal, você consegue aumentar o preço. Então, tem várias estratégias, várias camadas, né, sobre isso. Então, custo, percepção, diferencial de mercado, nível de concorrência. Tem uma série um checklist, digamos assim, que vai definir a sua estratégia, né? E as grandes empresas hoje, elas já atuam com precificações robustas, com uma série de testes, evoluções, e algumas dividem esse trabalho da precificação para o time comercial, outros fica com o time do marketing ou do time de controladoria, depende do negócio, né? Então ele é sempre um pouco diferente. E, em alguns casos, se torna necessário desenvolver uma equipe de pricing dentro da organização para fazer a interlocução Específica, né, Johnny, para específica. trabalhar nesse ponto da precificação. Exato. E aí, porque são demandas que começam a surgir e vão sendo modeladas, né? Acho que um ponto interessante desse que o Johnny trouxe é justamente o porquê dessa equipe é necessária e qual que é o melhor momento para você olhar, enquanto empresa, da necessidade de poder trazer uma visão mais elaborada para esse tema da precificação. Então, quando a gente trabalha com grandes clientes hoje da indústria, no nosso caso aqui um exemplo da indústria automotiva, a hora que a indústria começa a sentir falta, por exemplo, uma ruptura no estoque, uma alta competitividade, uma dificuldade para se inserir no mercado em termos de lucratividade. Eu preciso aumentar a lucratividade, eu preciso aumentar a receita. E eu não estou conseguindo fazer isso, de certa maneira, com as ferramentas que eu tenho hoje, sejam ferramentas que já vêm de muito tempo ou que precisa de uma equipe especializada. Eu acho que é o momento da gente repensar uma forma além, um nível de maturidade, né, Joni, que vai além de uma equipe tradicional ou das ferramentas tradicionais que a própria empresa já tem. Uhum. Até eu fiz uma pesquisa
eu pesquiso várias coisas, às vezes a nível informal, né? Mas eu percebi uma relação direta entre o nível de competitividade de um setor e a demanda por precificações mais avançadas. Então, se você está num ambiente, e é quase direto, assim, né? Se você está num ambiente onde tem poucos concorrentes, você tem um monopólio ali, você praticamente pode usar uma tabela escrito ali qual é o produto e o valor, e aquilo vai de cima para baixo e beleza, né? Agora, quando você começa... Com poucos produtos também, né? Poucos Quando produtos. a gente traz, Agora, quando você começa a ter muitos produtos, se você trabalha com muitos clientes, já começa uma complexidade grande, né? E ainda a concorrência, então você se torna humanamente impossível você conseguir ter o preço ótimo para cada negociação. Uhum. Tá? E aí até eu posso vir um pouquinho mais para trás e contar como é que a aquarela chegou nesse mundo, né? Que a gente nasceu nós somos cientistas, né? Que viraram empreendedores sem deixar de ser cientistas. A gente continua sendo extremamente crítico, né? com relação às análises, né? E quando a gente começou a trabalhar com empresas como a Embraer, né, que é uma grande cliente nossa, e outras fábricas e outras empresas de grande porte, nós tínhamos situações dentro da indústria ali que eram contextos com diversas informações e que precisavam de uma recomendação de ação para aquilo, né? E funcionou na Embraer, funcionou na Votorantim Energia, e assim a coisa foi vindo e a gente, pô, esse mesmo algoritmo, essas mesmas metodologias podem ser utilizadas para chegar no melhor preço. Uhum. Porque cada negociação é uma combinação de fatores que leva àquela negociação e que demanda uma sugestão. Olha, oferece X. Não, oferece Y, que aqui você vai ter um ganho. Não, aqui você precisa concorrer e abaixa o preço. E aí foi um processo natural que fez a Aquarela hoje ter diversos cases na área de precificação. Porque no final do dia é uma estratégia de dados, né? E acho que um ponto legal que tu trouxe é bem esse contexto do porquê da inteligência artificial. Por que eu não posso usar outras ferramentas X aqui que me tragam esse resultado? Porque quando a gente volta a falar de um volume grande de dados, de produtos, de concorrência, de vendas, no caso de receita, eu preciso casar uma assertividade muito mais minuciosa do que eu vou elaborar, como tu mesmo comentou, é humanamente impossível conseguir avaliar um montante grande, exorbitante de dados. Então, aí entra, de fato, o que a gente chama de ferramentas PAT, né? As Pricing Administration Tool, que é o que a gente trabalha muito focado aqui, justamente para poder olhar para o futuro. Então, como é que eu vou trazer uma lucratividade maior? Como é que eu vou fazer o teu setor, por exemplo, atingir as tuas metas sem ter dados, por exemplo, sem poder analisar o histórico, mas principalmente sem conseguir observar qual previsão que eu tenho de demanda em termos de futuro. Uhum. Como é que eu vou prever se essa mudança de preço que eu estou sugerindo agora vai refletir no futuro? Não é um jogo de acerto ou erro. A gente precisa analisar todos os riscos para poder fazer uma sugestão cada vez mais assertiva e com isso, de fato, é por isso que a gente ainda traz a inteligência artificial para o tema aqui da conversa e conseguir elaborar, de fato, um algoritmo que responda aos principais KPIs daquele setor que nos procura. Então, acho que vem um pouco de encontro de o como, né? Não necessariamente o porquê, mas o como a gente resolve esse tipo de problema na indústria e nos nossos clientes que a gente atende hoje. Eu acho que a gente também precisa perguntar quando uma empresa tem que começar a pensar, né, nessa parte de precificação estratégica. Porque, às vezes, com certeza, uma empresa pequena com poucos produtos já tem que ter isso em mente, mas a administração humana, ela ainda é viável, né? Que nem vocês estavam falando. Mas a que momento que uma grande empresa ela entra nesse pool de pessoas, de empresas que precisa começar a pensar fora da caixa, precisa começar a pensar numa ferramenta PET, por um exemplo. Quando que a gente chega nesse ponto?
Olha, tem uma situação bem interessante no mercado, não só brasileiro, mas mundial. Tem empresas de ERP, que é o coração das empresas, né, que faz a gestão do estoque, com a gestão dos pagamentos, nota fiscal, etc. Sistema transacional. São empresas com faturamento de bilhões de reais, dólares, né? E não vou citar aqui os nomes, mas elas não conseguem criar os seus patches para os seus clientes, dado a complexidade e a unicidade de cada forma de precificar, né? Então, essa é a oportunidade que a Aquarela tem hoje, né? De conseguir fazer rapidamente os modelos de precificação e, principalmente, a metodologia de teste desses modelos, né? Não basta só colocar uma maquininha ali e ficar jogando preços, né, aleatoriamente. Então, tem uma série de estratégias e passos que precisam ser dados para, então, a solução ser colocada em um ambiente crítico, né, que vai envolver ali precificações, remunerações, fechamentos, margens, custos, etc., né? Então, quando que as empresas precisam começar a olhar para isso, né? Eu acho que elas podem olhar para o que está acontecendo no mercado da inteligência artificial, né? O que está quando elas começam a perceber que não tem mais a mesma relevância que tinha antes, de repente não se consegue mais entender como que o concorrente está mudando os preços, talvez ele já esteja usando alguma estratégia, os preços do concorrente estão se tornando mais dinâmicos, né? E eu acho que só para dar um exemplo, para deixar mais claro na cabeça dos nossos telespectadores, imagina a compra de passagens aéreas, o quão dinâmico é se você olhar lá o preço para daqui a São Paulo, agora e daqui a 3 horas. Né? Quando você vai ali, o preço já mudou. Quando você vai de novo, né? O preço já mudou. Por quê? Porque ele busca otimizar os assentos do avião. Se está muito vazio, eu posso dar um pouco de desconto. Quando a gente fala de trabalhar a precificação, não necessariamente é trabalhar o preço. Sim. Às vezes é trabalhar o desconto. Né? Então, eu vou dar um pouco mais de desconto. Conforme vai enchendo, eu vou colocando mais valor, né? E tu vê que isso está totalmente ligado à demanda, né? Então, essa previsibilidade da demanda é que dita, na verdade, a necessidade de queda ou de subir o preço, de fato, para fazer esse ajuste muito mais dinâmico no dia a dia. Até que ponto que num valor acima do que eu estou cobrando hoje, a minha clientela vai permanecer ou a minha clientela vai partir para o meu concorrente. Então, tendo em vista, de novo, a competitividade, esse monitoramento da concorrência, ele não pode ser único, ele não pode ser sozinho. Ele tem que... É um ponto que a gente até comenta bastante, que a concorrência é um ponto fortíssimo que a gente tem sempre que estar atento e muito bem mapeado. Mas os dados internos, muitas empresas não têm ideia do valor dos dados que ela tem internamente. O quanto a gente consegue extrair de insights e de sugestões com base num histórico de longa data, ou às vezes nem tanto, mas a gente consegue ter insights muito claros ali e conseguir buscar oportunidades e também demonstrar os riscos que tem, enfim, de uma nova precificação, de uma nova sugestão. De novo, focado na demanda. Então, o que vai me acontecer se eu mudar de X para Y? No caso, por exemplo, do exemplo do avião. O que vai acontecer se o avião fizer uma promoção, por exemplo, a companhia aérea faz uma promoção geral por 2 dias e todo mundo querer comprar aquela mesma passagem? Não cabe, simplesmente é inviável. Então, eu acho que entra muito nessa seara da gente entender a demanda, como é que o mercado vai se comportar, seja também através vou prever uma crise, vou prever uma pandemia, vou prever cenários que sejam completamente fora da realidade que a gente tem no dia a dia, para evitar que a empresa lá na frente tenha prejuízo ou que a empresa lá na frente não consiga responder pelas mudanças que foram feitas no passado. Tem uma outra coisa legal, é que essa otimização de valores,
ela não beneficia só a empresa que está vendendo. Ela pode beneficiar muito bem o cliente, Uhum. porque o cliente conseguiu comprar um produto ou a passagem a um valor super atrativo, Uhum. Sim. teve uma alta qualidade de serviço e foi bem atendida e ela vai recomendar para outros, né? Uhum. Então, esse ponto é importante. E agora, lembrando, né, o coração de toda uma estratégia de pricing, de precificação, seja ela estática ou dinâmica, ela tem que ser amarrada aos principais princípios estatísticos, né? E aí, esses dias, eu vi uma palestra sobre precificação, falando de um profissional que trabalhou há 15 anos numa empresa aérea, né? E ele falou que uma vez se deparou lá com um assento no avião que estava saindo por R$ 15.000. E aí ele, cara, vocês são loucos? Colocar R$ 15.000 numa passagem? E aí o cara, com um background estatístico, né, falou, tem essa passagem de R$ 15.000, porque estatisticamente tem uma ou duas pessoas que vão comprar essa passagem em cima da hora. E no final do dia E o estava ela desespero gera vendida. uma demanda, Uhum. né? Exatamente. Exato. Então, a estatística, ela gera uma segurança em relação a todos os pontos que são relevantes à precificação. E os dados internos são muito mais valiosos, tem muito mais padrões ali dentro a serem reconhecidos, até informações de mercado, você consegue tirar um raio-x ali de dentro, do que as empresas imaginam. Normalmente, quando os clientes vêm falar com a Aquarela, eles estão sempre imaginando dados de fora, dados externos, dados não sei de onde, etc, etc. Sendo que é possível fazer uma série de estratégias de dados, de criação de engenharia reversa, fazer uma série de saídas metodológicas que podem Isso em agregar tempo muito real, valor. né? Isso em A gente tempo tá real, falando ainda né? em tempo Montar o real. modelo. Uhum. Até para explicar um pouquinho mais, né, a gente está falando de um modelo que ele pode ficar gerando bilhões de cenários ao longo da noite, com centenas de processadores. No outro dia, ele está pronto para responder uma nova negociação. Então, chegou uma nova situação de venda de um produto, ele consegue dizer rapidamente quais são as 3 opções mais aderentes àquela negociação. O que é um valor mais aderente? É aquele valor que ele atende os custos, atende todas as regras de negócio, mas também não vai perder o cliente porque subiu demais e o cliente não reconhece aquele valor, né? Questões de elasticidade de preço, né? Até quanto eu consigo aumentar sem perder a demanda e assim por diante. É um tema fascinante, né? Sim. Dá pra gente ficar aqui horas falando. Com certeza, mas até dá pra ficar horas. Eu acho que parece que a gente começou a conversar há 2 minutos. Mas até pra gente encaminhar a nossa finalização aqui, que eu acho muito interessante o que vocês trazem aqui. Embora a gente tenha pessoas na área que saibam claramente que precificação não é só isso, mas é para deixar extremamente claro que precificação não é só aumentar ou abaixar o preço, aumentar ou diminuir o desconto, né? Você tem mil e outros dados e informações que você precisa levar em consideração antes de definir aquele preço ótimo naquele momento, né? Mas pensando na precificação de forma eficiente e até trazendo o que vocês falaram da questão dos pets e da inteligência artificial, qual é a importância? Por que a gente frisa a importância da inteligência artificial quando a gente fala de precificação inteligente? Quando a gente fala de precificação eficiente? Né? Por que a inteligência artificial ela é um elemento essencial aqui? A gente está falando de grande volume de dados. Acho que a gente parte desse princípio. Como o Johnny comentou, se eu tenho uma padaria onde eu tenho uma pouca demanda, pouca, lógico, para uma padaria, não tô desmerecendo uma padaria, mas se eu tenho uma pouca demanda e um cardápio pequeno de oferta de produtos, eu consigo trabalhar isso manualmente, vamos dizer. A partir do momento onde eu tenho uma demanda de uma quantidade de produtos muito grandes e uma demanda, um mercado muito gigantesco, eu preciso sair fora da minha casinha de novo para poder trazer uma assertividade e poder fazer uma estratégia muito mais coerente
aos riscos também que eu tenho de fazer uma mudança. Uma coisa é eu mudar na minha padaria, de novo, o preço do pão hoje não deu certo, amanhã eu mudo de novo e não tem problema. Outra coisa, se eu tenho um mercado inteiro que compra aquele produto X e eu simplesmente errar hoje na precificação, por exemplo, da passagem, se eu vou mudar o preço de uma passagem e eu não tiver um bom êxito nessa alteração, eu posso tomar um prejuízo gigantesco. Uhum. Então, se eu estou atrelando, vamos dizer assim, a precificação às minhas metas de lucratividade ou de receita ao final de um ano, eu preciso ter uma assertividade muito mais coerente. E só a inteligência artificial, enfim, através de machine learning e etc., os modelos estatísticos conseguem prover isso para a gente, porque a gente tem mapeamento de cenários, de riscos, de uma forma muito mais hábil, diferente de hoje a gente ter que tratar com esse volume de dados grandes manualmente. Não sei se tu tens algum... Acho que só para encaixar o teu discurso, de um lado eu tenho a complexidade de gerir muitos produtos, gestão de portfólio, né? Quais produtos tem, qual é o posicionamento de cada um deles dentro do mercado. E, do outro lado, eu tenho inteligência artificial, que é um negócio complexo e que a gente já vem trabalhando isso há mais de 10 anos, então a gente sabe muitos meandros que tem dentro dessa área com essas outras áreas. Os Pricing Administration Tools, né, que são as ferramentas de gestão de preço com inteligência artificial, facilita a junção desses dois mundos, né? Então, você ter uma ferramenta em que você consegue olhar ali o coração batendo e saber se você deve colocar um pouquinho mais de adrenalina. Não, tira um pouco. Confere a elasticidade aqui. Olha ali a concorrência. Começa a fazer inferências do como o concorrente está atuando. Só que a gente está olhando aqui para pessoas que estão trabalhando em setores de pricing que não tem tempo de fazer tudo manualmente. Uhum. Exato. 8 horas por dia, pega essas 8 horas, divide por produtos, se for 1 hora para cada produto, para olhar para isso, são 8 produtos. Né? E situações com 50 mil produtos. Né? Isso sem falar na sazonalidade, né? Sazonalidade, clima. Tem situações, por exemplo, os precificadores de energia elétrica, eles olham sol, a chuva, as distâncias, tem uma série de informações que... se não tiver com um bom psicólogo junto, a pessoa pira. Você tem uma equipe inteira enorme só para ver esses 8 produtos por dia, né? Exatamente. E aí, por acaso, tem a Aquarela que vem usando estratégias de indústria, de ferramentas, de desenvolvimento de sistemas robustos para apoiar nesse processo. Que não é só precificar, é precificar, testar, melhorar o modelo, ajustar, reuniões, processos. É um negócio bastante interessante, vivo, né? bastante sério e vivo. Se retroalimenta. Exatamente. Então, mais para frente, vamos falar sobre níveis de maturidade. Nós desenvolvemos e aí vai ser bem interessante. Tem várias coisas legais para compartilhar. Então, vamos deixar para a próxima. Não, com certeza. Eu acho que vocês dois voltam mais vezes. Eu acho que a precificação... ela tem muitos pormenores que a gente consegue trabalhar, né? E consegue falar mais sobre cada detalhezinho, a gente consegue desdobrar em muita coisa. E com certeza, em próximos episódios, numa próxima temporada também, eu acho que a gente traz vocês de volta de novo, para a gente falar um pouquinho mais, para a gente explorar um pouco mais a parte da maturidade analítica e entender o momento certo de uma empresa conseguir, de fato, né? Chegar na precificação inteligente de verdade. Mas muito obrigado pela participação de vocês. Só que na próxima vez o preço já vai ser diferente. Pelo amor de Deus, sim, precificação inteligente, é dinâmico. É igual a passagem de avião, com certeza. Não pode atrasar. Viu? Não, eu prometo que eu não olho no mesmo dia, eu vou deixar para olhar mais para frente para trazer vocês de novo. Mas obrigada, gente. E para quem quer saber um pouquinho mais sobre assuntos de precificação, a gente tem bastante artigo no nosso blog, que é aquaré.lá/blog. Pode dar uma olhada lá, que a gente tem bastante coisa falando sobre esse tema. E você também pode acompanhar nossas redes sociais, que a gente compartilha muita informação, não só sobre precificação inteligente,
mas também sobre N outras coisas do mundo de tecnologia e inteligência artificial. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigada. Valeu, Mi. Obrigado. Valeu.